Com a oportunidade à vista, tropas alemãs preparam-se para lograrem êxito nos países da Noruega e Dinamarca. Isso é o que iremos ver na parte 3 da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Importante passar a vocês. Devido ao extenso conteúdo, venho fazer uma observação. Dividirei essa parte 3 em duas, a preparação e a conclusão. Peço desculpas. Não poder apresentar tudo logo de uma vez, mas uma certeza eu tenho, será eletrizante. Não percam. Sem delongas, vamos ao vídeo. O código Weserübung foi o nome que os alemães sugeriram para o seu plano de assalto contra esses dois países. Também é conhecido como exercício de Weser. Suas origens e o desenvolvimento são peculiares, completamente distintos do que foi realmente elaborado. Esse planejamento não foi feito pelo Führer, mas por um almirante ambicioso e de um general da Wehrmacht. Essas campanhas deram à Kriegsmarine um papel crucial e decisivo. No português, é a Marinha Alemã da época. Também foi utilizada as três forças militares primordiais da Alemanha. De fato, o alto comando da Wehrmacht e do Estado-Maior-Geral não foram consultados. Isso gerou aborrecimento, e o Reichsmarschall Göring só foi trazido no último momento, assim como os demais. O Marechal do Reich ficou furioso. A Kriegsmarine tinha interesse nesse mar extenso, e a oportunidade foi dada nesse contexto. A Alemanha não tinha acesso direto ao Grande Oceano. Isso, em parte, por causa da Grã-Bretanha, pois havia uma rede britânica através do Estreito Mar do Norte, desde as Ilhas Shetland, na Escócia, até a costa da Noruega, mantida por uma barragem de minas e pelo patrulhamento de navios, que engarrafou a Marinha Imperial, dificultando apenas para os submarinos alemães, que queriam irromper o Atlântico Sul e mantendo a navegação mercante alemã fora dos mares. O que se sabe também é que a frota de grande curso alemã não atingiu o alto mar. Havia um bloqueio naval britânico que prejudicava a Marinha Imperial Alemã. Era fato que a Alemanha precisava conquistar as bases na Noruega e, para isso, precisaria enfrentar a Royal Navy, ou a Marinha Real Britânica. Assim, impediria o bloqueio britânico de uma vez por todas no Mar do Norte, abrindo assim o oceano para navios de superfície e submarinos e bloqueando assim a entrada dos ingleses a esse acesso. No começo da guerra, em 1939, o almirante Hofkatz, o terceiro oficial mais importante da Kriegsmarine e com uma força espetacular, começou a enviar cartas ao almirante Hidar, como ele anotou em seu diário e quando foi depor em Nuremberg, sugerindo a importância da ocupação na costa norueguesa pela Alemanha. Nem foi preciso muita insistência a Hidar. Em 3 de outubro, no fim da campanha da Polônia, ele mandou um questionário confidencial ao Estado-Maior Naval, pedindo que se assegurasse da possibilidade de conquistar as bases na Noruega sob a pressão conjunta da Rússia e da Alemanha. Consultando acerca da atitude de Molotov, Ribbentrop respondeu que se podia esperar importantíssimo apoio dessa fonte. Hidar informou ao Estado-Maior da Kriegsmarine que Hitler deveria ser informado o mais breve possível sobre as possibilidades. Em 10 de outubro, em um longo relatório ao Führer sobre as operações navais, Hidar destacou a importância de obter bases navais na Noruega, caso necessário, com o auxílio da Rússia. Essa foi a primeira vez que a Marinha Alemã levava diretamente a questão ao Führer, e o qual deu crédito. Hidar disse que o Führer alemão percebeu imediatamente a importância do problema norueguês. Pediu-lhe que lhe deixasse suas notas sobre o assunto e prometeu considerá-las. Nessa ocasião, Hitler estava preocupado
em relação a um ataque do Ocidente e com hesitações dos generais. Nesse momento, é importante frisar que a invasão à Bélgica e à Holanda ainda não havia acontecido. Como foi relatado, a Sitzkrieg, a Guerra Falsa, que vocês viram no episódio anterior, foi englobada ao tema de invasão aos Países Baixos e à Bélgica, no início do conteúdo. Após 2 meses, o tema sobre os países nórdicos voltou à cena. Foi no início do inverno. A própria existência da Alemanha dependia da importação de minério de ferro, que vinha da Suécia. Para o primeiro ano de guerra, um consumo anual de 15 milhões de toneladas. Os alemães contavam com a importação de 11 milhões. Durante os meses quentes, o minério era transportado do norte da Suécia e descia pelo Golfo de Bótnia e atravessava o Báltico rumo à Alemanha. Não havia problemas mesmo com a guerra. No Báltico, até ficava protegido contra os submarinos e os navios ingleses. Todavia, no inverno não se podia usar essa passagem para navegar em virtude das camadas de gelo. Durante os meses frios, o minério sueco tinha de ser embarcado por via férrea em um porto de Narvik, nas proximidades da Noruega, e descia pela costa norueguesa por navio para a Alemanha. Para o Führer, era importante a neutralidade da Noruega devido ao minério de ferro. Isso foi até acentuado por ele a princípio, quando ele havia comunicado a Kriegsmarine. Outra pessoa que estava apreensiva foi Churchill, que nessa ocasião estava como primeiro lorde do almirantado, e nas primeiras semanas de guerra procurou meios de convencer o gabinete para que colocasse minas nas águas territoriais norueguesas, a fim de deter o tráfego de minério para a Alemanha. Porém, Chamberlain e Halifax não se mostraram interessados por pensarem na questão da neutralidade norueguesa, na qual eles não estavam dispostos a violar. Em 30 de novembro de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, que mudaria completamente a situação da Escandinávia, pois tanto alemães quanto os aliados mostraram-se interessados a agir. Para os alemães, era a conquista, sem sombra de dúvidas. Para os aliados, era se precaver em relação aos germânicos. A França e a Inglaterra começaram a organizar uma força expedicionária na Escócia, para ser enviada em auxílio dos bravos finlandeses que mantinham-se firmes aos ataques massivos dos soviéticos. Porém, para isso era necessário que eles passassem pela Noruega e pela Dinamarca e a Suécia. Os alemães perceberam essa situação imediatamente, até porque havia preocupação de perderem o fornecimento de ferro. Com isso, os aliados poderiam flanquear o Terceiro Reich pelo norte. O almirante Hidar não titubeou em lembrar a Hitler sobre essas possíveis ameaças. Algo satisfatório para os alemães foi que o chefe da Kriegsmarine descobriu na Noruega um valioso aliado, que seria útil para a causa, e seu nome era o Major Vidkun Abraham Lauritz Quisling. Quisling tinha uma vida honrada, nasceu em 1887. Filho de aldeões, diplomou-se como primeiro aluno de sua classe na Academia Militar Norueguesa e, com 20 e poucos anos, foi enviado a Petrogrado como adido militar. Pelos serviços prestados, ao cuidar dos interesses britânicos, depois que foram rompidas as relações com o governo bolchevique, a Inglaterra concedeu a ele um título honorífico de comandante da Ordem do Império Britânico. Naquela ocasião, ele era pró-Inglaterra e pró-União Soviética ao mesmo tempo. Quisling tinha tanta admiração pela União Soviética e pelas conquistas que eles obtiveram que, ao retornar de Oslo, se ofereceu para os serviços do Partido Trabalhista. Mas o partido, que suspeitava de seu engajamento, acabou não o aceitando. Isso gerou em Quisling uma revolta tão grande que ele quis fazer o oposto, quando ele serviu como ministro da Defesa de 1931 a 1933. Então, ele fundou em maio desse último ano um partido nacionalista denominado National Samling, que significa União Nacional,
adotando a ideologia nacional-socialista que havia conquistado o poder em 1933 na Alemanha. O problema é que, de fato, a Noruega não queria abrir mão de sua democracia. Quisling não conseguiu eleger-se para o parlamento e, como não conseguiu o que almejava, viu na Alemanha algo que ansiava. Sendo assim, estabeleceu contato com Alfred Rosenberg, que era um filósofo oficial do movimento nacional-socialista. Rosenberg também era o chefe do gabinete do Partido para os Negócios Estrangeiros. Ele também foi um dos primeiros mentores do Führer, e quando ele viu Quisling, percebeu que ele poderia ser vital para a causa. Ele até tinha um sonho, que era criar o Império Nórdico, sob a liderança do nacionalsocialismo alemão. Em junho de 1939, ao acumularem-se as nuvens da guerra sobre a Europa, Quisling aproveitou-se de uma convenção a que assistiu na Sociedade Nórdica em Lübeck, para pedir a Rosenberg algo além do apoio ideológico. Segundo os relatórios confidenciais de Rosenberg exibidos em Nuremberg, Quisling preveniu do perigo de a Inglaterra obter o controle da Noruega no caso de uma guerra e das vantagens que adviriam para a Alemanha em ocupá-la. Ele também pediu auxílio para o partido que ele havia criado a Rosenberg e para seus jornais. Rosenberg conseguiu também arranjar um curso de 2 semanas para os 25 soldados das tropas de assalto de Quisling. Durante os primeiros meses da guerra, o almirante Hidar, de acordo com o que ele depôs em Nuremberg, não teve contato com Rosenberg, porque ele não o conhecia, e nem com Quisling, que nunca ouviu falar. Logo após o ataque dos soviéticos à Finlândia, Hidar começou a receber relatórios do seu adido naval em Oslo, o capitão Richard Schreiber, sobre iminentes desembarques dos aliados na Noruega. Mencionou-os ao Führer em 8 de dezembro e aconselhou positivamente dizendo a importância da ocupação da Noruega. Hidar queria um plano para botar em prática essa aquisição aos alemães. Ao que parece, Rosenberg apresentou Quisling a Hidar. Isso aconteceu em 11 de dezembro. Viljan Hagelin, um comerciante norueguês que fazia negócios com os alemães, também esteve presente. Hagelin e Quisling deram muitas informações a Hidar, que, claro, registrou nos arquivos da Marinha Alemã. Quisling exclamou o seguinte: planeja-se um desembarque de ingleses nas vizinhanças de Stavanger e propõe-se Kristiansand como possível base inglesa. O atual governo norueguês, o parlamento e toda a política estrangeira estavam sendo controlados pelo conhecido judeu Hambro, Karl Hambro, presidente do Storting, um grande amigo de Hore Belisha, que era o secretário de guerra e de origem judaica. Foram descritos com grandes minúcias os perigos que adviriam para a Alemanha da ocupação inglesa. Para antecipar-se ao golpe dos ingleses, Quisling propôs colocar as necessárias bases à disposição das forças armadas alemãs. Muitos homens foram subornados em posições-chave como nas vias férreas, correios e comunicações. Hidar mostrou-se impressionado e informou seus 2 visitantes ao Führer que falaria dos resultados. Foi o que de fato aconteceu, no qual Keitel e Yoder estavam presentes. O comandante em chefe da Marinha informou a Hitler que Quisling era confiável e que ele estava disposto a apoderar-se do poder com um golpe político e de auxílio da Alemanha. Também assentou em Quisling tinha boas relações com oficiais do exército norueguês. Todos os presentes concordaram que a ocupação norueguesa por parte dos britânicos não seria aceita. Hidar até disse: provocaria naturalmente fortes contramedidas dos ingleses e a marinha de guerra alemã não se encontra ainda preparada para enfrentá-los durante um grande período de tempo. No caso de uma ocupação, isso constitui um ponto fraco. Por outro lado, Hidar sugeriu que se permitisse ao OKW traçar planos com Quisling para preparar e executar de uma maneira ou outra a ocupação. A. Por métodos amigáveis, isto é, as forças armadas alemãs são chamadas pela Noruega, ou B. Pela força. Hitler naquele momento não se achava disposto a chegar a um ponto,
respondeu a Hitler que desejava primeiro falar com Quisling pessoalmente e disse, a fim de formar uma impressão sobre ele. Foi o que fez no dia seguinte, 14 de dezembro. Hitler levou Hagelin e Quisling à chancelaria do Reich. É importante ressaltar que essa reunião não tem nenhum registro que possa convalidá-la. Quisling, evidentemente, deve ter causado boa impressão ao Führer, pois, nessa noite, Hitler ordenou ao OKW que esboçasse um plano com as indicações de Quisling. Halder ouviu que o plano abrangeria também a Dinamarca. Dia 16 e dia 18 de dezembro, Hitler encontrou-se novamente com Quisling, em relação às preocupações com as más notícias acerca do Graf Spee, um cruzador pesado que havia enfrentado 3 navios ingleses, sendo afundado no Uruguai, ocasionando em 60 feridos e 36 mortos. Aquele desastre naval parece tê-lo deixado cauteloso em relação a uma aventura na Escandinávia. O Führer salientou a seu visitante que a atitude que se preferia na Noruega seria de completa neutralidade. Contudo, se os ingleses estivessem se preparando para entrar na Noruega, os alemães teriam que tomar-lhes a dianteira. Seria fornecido a Quisling fundos para combater a propaganda inglesa e fortalecer seu movimento em favor da Alemanha. Em janeiro foi concedida a soma de 200 marcos de ouro, com a promessa de concessão de 10 mil libras esterlinas por mês, durante 3 meses, a partir de 15 de março. Pouco antes do Natal, Rosenberg mandou um agente especial, Hans Wilhelm Scheiter, à Noruega para trabalhar com Quisling. E naqueles dias de festas natalinas, muitos oficiais da OKW que estavam a par da questão começaram a trabalhar no Estudo Norte, designação que a princípio foi dada aos planos. A opinião da Marinha achava-se dividida. Hidar estava convencido que os ingleses tensionavam ocupar a Noruega em um futuro próximo. A divisão de operações do Estado-Maior-Geral da Marinha discordou dele. Suas divergências foram abordadas no relatório confidencial em 13 de janeiro de 1940. E diz assim: a divisão de operações não acredita ser provável uma ocupação iminente na Noruega pelos ingleses. Todavia, considera que a ocupação da Noruega pela Alemanha, se não é de se temer um ataque inglês, seria um empreendimento perigoso. O Estado-Maior-Geral da Kriegsmarine concluiu, portanto, que a solução mais favorável é, positivamente, a manutenção do status quo, e salientou que isso permitiria que se continuassem a usar águas territoriais norueguesas para o transporte de minério com segurança. O Führer ficou frustrado com as hesitações da Marinha e com os resultados do Estudo Norte, que o OKW lhe apresentou em meados de janeiro de 1940. Em 27 de janeiro, mandou Keitel, general de carreira e amigo íntimo do Führer, para expedir uma diretiva secreta, mandando prosseguir os trabalhos do estudo sob a supervisão pessoal imediata do Führer, encarregando Keitel de todos os preparativos. A Weserübung iria começar com uma pequena comissão composta pelas 3 forças armadas. Isso foi fundamental para colocar um ponto final nesses meados que o Führer tinha em relação à Noruega e à sua ocupação. Porém, se houvesse ainda alguma dúvida, foi eliminada por um incidente em águas norueguesas em 17 de fevereiro. O navio auxiliar de abastecimento do Graf Spee, White Mark, conseguiu romper o bloqueio inglês em 14 de fevereiro. Foi descoberto por um avião de reconhecimento inglês, quando descia as águas territoriais da Noruega, rumo à Alemanha. O governo britânico tinha conhecimento que a bordo havia 300 marinheiros ingleses e que haviam sido capturados de navios postos a pique pelo Graf Spee. Estavam sendo transportados para a Alemanha como prisioneiros de guerra. Os oficiais navais noruegueses tinham feito uma inspeção superficial no White Mark. Acharam que não haviam prisioneiros a bordo e que o barco estava desarmado, e deram-lhe permissão para que prosseguisse a viagem para a Alemanha. Churchill, que tinha informações diferentes, ordenou pessoalmente que uma flotilha de destroyers seguisse para as águas norueguesas, abordasse o barco alemão e libertasse os prisioneiros. Em relação a esse questionamento, o destroyer britânico Cossack, comandado pelo capitão Philip Vian, levou a cabo a missão na noite do dia 16 para 17 de fevereiro em Newsfjord, onde o White Mark procurara proteger-se. Após uma luta corpo a corpo em que 4 alemães foram mortos e 5 ficaram feridos, os atacantes britânicos libertaram 299 marinheiros que estavam encerrados em cabinas e num tanque de óleo vazio para não serem descobertos pelos noruegueses.
O governo norueguês fez um veemente protesto à Inglaterra acerca dessa violação em suas águas territoriais. Todavia, Chamberlain respondeu na Câmara dos Comuns que a própria Noruega violara as leis internacionais ao permitir que suas águas fossem utilizadas pelos alemães para transportar prisioneiros britânicos para uma prisão na Alemanha. Isso enfureceu Hitler, que foi até o limite. Convenceu que os noruegueses não se oporiam seriamente a uma manifestação de força da Inglaterra em suas próprias águas territoriais, conforme Yoder anotou em seu diário. Com o fato de a tripulação do Graf Spee a bordo do Weitmark não ter oferecido uma luta mais dura, e Hitler exclamou: nenhuma resistência, nenhuma baixa britânica. Em 19 de fevereiro revela o diário de Yoder. Hitler insistiu energicamente para que se terminassem os planos para o Weser e Bunk. Equipe de navios, ponha as unidades de prontidão, ordenou a Yoder. Faltava-lhes ainda um oficial para dirigir a empresa. Yoder lembrou ao Führer que era necessário nomear um general e seu Estado-Maior para esse objetivo. Keitel sugeriu um oficial que havia combatido com a divisão do general von der Goltz na Finlândia, ao fim da Primeira Guerra Mundial, o general Nicolaus von Falkenhorst, que nessa ocasião comandava um corpo de exército no Ocidente. Hitler mandou chamá-lo imediatamente. Foi documentado no interrogatório mais tarde em Nuremberg sobre essa ocasião. Falkenhorst descreveu seu primeiro encontro com o guia alemão na chancelaria do Reich, na manhã de 21 de fevereiro, o qual não deixou de revestir-se de aspectos engraçados. Falkenhorst nunca ouvira falar da Operação Norte, e era então a primeira vez que se avistara com o Führer, sendo que Falkenhorst teve nenhuma preocupação como os outros generais tinham de Hitler. Foi descrito assim: mandaram que me sentasse. Eu tinha então que relatar ao Führer as operações da Finlândia em 1918, disse ele. Sente-se e diga-me como elas se passaram. Levantamo-nos depois e ele me conduziu a uma mesa coberta de mapas. Ele explicou: o governo do Reich tem conhecimento de que os ingleses tencionam fazer um desembarque na Noruega. Falkenhorst declarou que teve de Hitler a impressão de que foi um incidente com Weitmark que influenciou o Führer a agir, e Hitler disse: levar a efeito agora o plano. É fato que Falkenhorst ficou admirado ao saber que ele executaria o plano e seria o comandante em chefe. O exército colocaria 5 divisões à disposição dele, disse o Führer. A ideia era de se apoderar dos principais portos noruegueses. Ao meio-dia, Hitler despediu-se de Falkenhorst. Ordenou-lhe que retornasse às 17 horas para os planos de ocupação da Noruega. O general disse: saí e comprei um Baedeker, um guia de viagem, a fim de formar uma ideia sobre a Noruega. Não tinha ideia alguma. Dirigi-me depois para o hotel e estudei o Baedeker. Às 17 horas, voltei à presença do Führer, lembrando que isso foi em Nuremberg em seu julgamento. Os planos do general foram elaborados pelo antigo guia, que ele havia lido e observado. Foram feitos pequenos esboços que agradaram ao Führer. Devia-se escalar uma divisão para cada um dos 5 principais portos da Noruega: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim e Narvik. Foi avisado ao general sobre o sigilo que ele deveria ter e que foi ordenado para que se apressasse. Então foi o que ele fez, retirou-se e tratou imediatamente de pôr mãos à obra. Sabe-se que Falkenhorst solicitou unidades alpinas e que o Führer aprovou mandando 2 unidades. No dia 1º de março, Hitler expediu a diretiva formal para a Operação Weser e Bunk. O desenvolvimento da situação na Escandinávia exige que se façam todos os preparativos para a ocupação da Dinamarca e da Noruega. Essa operação impedirá que os ingleses invadam a Escandinávia e o Báltico. Além disso, garantirá nossas bases de minério na Suécia e dará à nossa marinha de guerra e à força aérea um ponto de partida para os ataques contra a Inglaterra. Dado o nosso poderio militar e político, em comparação com o dos estados escandinavos, a força a ser empregada no exercício Weser será mantida o mais reduzido possível. A fraqueza numérica será equilibrada por feitos ousados e operações de surpresa. Como princípio, faremos todo o possível para fazer com que a operação pareça uma ocupação pacífica, cujo objetivo será a proteção militar à neutralidade dos estados escandinavos.
transmitir-se-ão, no começo da ocupação, as correspondentes exigências aos governos. Se necessário, demonstrações por parte da Marinha de Guerra e da Força Aérea ressaltarão sua importância. Se a despeito disso, se encontrar resistência, empregar-se-ão todos os meios para esmagá-la. A travessia da orla dinamarquesa e os desembarques na Noruega devem ser realizados simultaneamente. É importantíssimo que os estados escandinavos e os adversários ocidentais sejam pegos de surpresa. As tropas somente poderão ser informadas dos verdadeiros objetivos depois que se fizerem ao mar. Naquela mesma noite, o ambiente no alto comando da Wehrmacht foi terrível. Relatou Yoder, por causa das exigências que Hitler fizera às tropas para a ocupação no norte. No dia seguinte, Goering bravejou com Keitel e foi queixar-se a Hitler. O gordo marechal de campo estava furioso por terem no mantido fora do segredo e pelo fato da Luftwaffe ter sido colocada sob o comando de Falkenhorst. Ameaçado de uma séria disputa de jurisdição, Hitler convocou os chefes das 3 forças armadas à chancelaria em 5 de março, para aplanar as dificuldades e que não foi fácil. Yoder escreveu: o marechal de campo, Goering, deu vazão a seu mau humor, porque não havia sido consultado antecipadamente, domina a discussão e procurar provar que todos os preparativos anteriores não servem para nada. O Führer abrandou-o, fazendo-lhe algumas pequenas concessões, e então prosseguiu-se celeramente com os planos. É fato que, para muitos escritores, a invasão da Noruega e Dinamarca foi um dos segredos mais bem guardados da guerra. Na tarde de 2 de abril, o Führer, após uma conferência com Goering, Hidar e Falkenhorst, expediu uma diretiva formal ordenando que começassem a Weserübung, às 5h15 de 9 de abril. Expediu ao mesmo tempo outra diretiva estipulando e disse: se devia impedir a todo custo a fuga dos reis da Dinamarca e da Noruega de seus países por ocasião da ocupação. Uma diretiva foi entregue ao Ministério de Relações Exteriores dos 2 países. Ribbentrop com as instruções para preparar as medidas diplomáticas, induzindo a Dinamarca e a Noruega a se renderem sem luta assim que as forças armadas alemãs tivessem chegado e para que inventasse qualquer justificativa para essa invasão. O embuste, porém, não ficaria limitado ao Ministério das Relações Exteriores. A Kriegsmarine recorreria também a ele. Em 3 de abril, com a partida dos primeiros navios, Yoder, em seu diário, refletiu sobre o problema de como poderia enganar os noruegueses no caso de virem a suspeitar da presença de tantos barcos de guerra alemães em suas vizinhanças. Essa pequena questão, na verdade, já foi elaborada pela Marinha Alemã. A Kriegsmarine dera instruções aos navios de guerra e de transporte para que se procurassem passar como barcos britânicos, mesmo que fosse necessário hastear a Union Jack. Ordens secretas da Marinha traçavam instruções minuciosas para encobrir e camuflar a invasão da Noruega. Secretíssimo. Conduta durante a entrada no porto. Todos os navios mergulhados na escuridão devem se mantê-los disfarçados em barcos britânicos o maior tempo possível. Todas as interpelações dos navios noruegueses serão respondidas em inglês. Ao responder, observar-se-á algo mais ou menos parecidos com o seguinte: passando por Bergen para uma pequena visita. Nenhuma intenção hostil. As interpelações devem ser respondidas com nomes dos encouraçados britânicos: Keln, HMS Cairo, Königsberg, HMS Calcutá. Deve-se providenciar para que as bandeiras inglesas sejam iluminadas. Para Bergen, o que se segue é para a orientação. Caso uma de nossas unidades se veja obrigada a responder às interpelações de algum barco que passar, para interpelar no caso do Keln, HMS Cairo, ordenar para parar. Favor repetir o último sinal impossível, compreender seu sinal. No caso de um tiro de advertência, cesse fogo, navio britânico, bom amigo. Caso de perguntarem qual é o destino e o objetivo, indo para Bergen, perseguindo barcos alemães. E assim, em 9 de abril de 1940, às 5h20 precisamente, 4h20 na Dinamarca, 1 hora antes do alvorecer, os emissários alemães em Copenhague e Oslo, tendo arrancado do leito os respectivos ministros das Relações Exteriores 20 minutos antes, Ribbentrop insistira num horário estrito, em coordenação com a chegada das tropas alemãs àquela hora.
apresentaram aos governos da Dinamarca e a Noruega o ultimato da Alemanha, exigindo que aceitassem, naquele instante e sem resistência, a proteção do Reich. O ultimato foi talvez o mais importante documento até então composto por Hitler e Ribbentrop, que nisso eram grandes artistas e já eram muito experimentados em ardis diplomáticos. O que vemos nesse primeiro momento foi um assalto meticuloso e muito bem planejado. Uma marinha que não tinha até então expressividade. Nessa ocasião, a Kriegsmarine, que teve um papel decisivo para as manobras militares e, é claro, não deixando de pontuar a união das três forças armadas alemãs, que juntas tornaram-se cruciais para uma vitória decisiva. Na próxima semana, trarei a continuação para vocês. Não deixem de assistir. Para quem não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e espero vocês no próximo episódio. Até a próxima.